Olá, minha amiga e meu amigo que está aí mais uma vez nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui no nosso Papo de Sacristia. Eu já falei que toda vez que fala assim mais uma vez, a gente fica a impressão assim que ele tá falando que esse programa é muito chato, tipo nós estamos assim, aqui de novo. Sabe aquela pessoa, não, continua mais uma vez. Diz que sim, diz que sim. Mais uma vez nessa mesa aqui de muito caos, mas muitas ideias. É. Essa mesa Algumas é maravilhosa. heréticas. Mas a ideia, o importante é que é a ideia. Então, meu nome é Davi, né? Como vocês sabem. Eu acho que vocês sabem, né? Mais uma vez com os nossos amigos Leandro. Olá, pessoal. Doutora Lorena. E aí, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Oh, desculpa. Rick. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou me estender só um minutinho aqui. Com certeza. Porque a propaganda é a alma do negócio. Parecendo pastor. Não, tá? deixa eu te falar, eu tenho que mandar... Coach. Não, olha só, a gente tá... Quanto que é o livro pra vender? Não, meu amigo, olha só, a gente tá na Rádio América, na TV Horizonte, no YouTube, no Spotify, na Mãe Piedade, no Instagram. Tá achando muito? Calma, você não viu nada ainda, você vai ver o aplicativo, espera. Vou botar na mão de vocês esse aplicativo. E por último, mas não menos importante, o excelentíssimo, magnânimo, apoteótico, Padre Samuel. Obrigado, Milton Cunha. Será um futuro Papa? Eu já ia falar isso. Oh, meu Deus Vamos... do céu. claro, agradecer os nossos parceiros da Z2, né? Maravilhosos. Mas aí, você falou que pode ser um futuro Papa. Nós estamos aí às portas de um conclave. Ficou feio, né? As portas de um conclave. Conclave já não... A porta fechada aqui. Infelizmente, estamos aí num momento sem liderança. Tem chequinho, né? Exatamente. Então, vamos começar com o Padre Samuel. E aí, Padre Samuel, o que é, na verdade, o conclave? O conclave Começando pela etimologia, por favor. com chave, evocando a ideia de todo o segredo e o compromisso de vida que envolve a escolha do sucessor do apóstolo Pedro. O conclave é, pois, uma maneira disciplinar da igreja de fazer a determinação daquele que vai tornar-se o bispo de Roma e, por consequência, aquele que se torna o Papa, portanto, a grande figura legisladora, suprema, plena e imediata sobre a igreja. Aí depois você me fala, eu sou Milton Cunha. É claro que aqui... Mas pode dizer, não, está dizendo canonicamente falando, quer dizer, o Papa representa isso, né, do ponto de vista do que a igreja precisa no seu ensino, na garantia de que receberemos a autenticidade da tradição e naquilo que mais importa, não poderíamos, brincadeiras à parte, recorrendo às palavras difíceis, o ministério profético e pastoral. Portanto, o que é o conclave, né, para dizer assim, em linhas gerais e passando a palavra? A igreja deve refletir a sua diversidade, porque a igreja é a união de todos aqueles a quem o Cristo se doa na diversidade dos tempos e dos lugares. Então, historicamente, fica muito complexo. Quer dizer, como é que nós vamos dar a esta igreja esta participação na escolha deste que é o que está assentado na cátedra de Pedro? Então, a igreja definiu, discerniu que do grupo dos bispos, que é o colégio apostólico, sem o qual nós não podemos falar de fé católica, porque é uma nota fundamental, a igreja é apostólica, destacam-se homens proeminentes, por isso eminência, e eles são os responsáveis, entre muitas coisas, de, representando a ecúmena, a igreja, dizer quem vai ser o sucessor do apóstolo Pedro, que é, no caso, o Papa Conclave, basicamente, é isso. Jogar pra tu. Achei canônico. De vez em quando eu Achei redondinho. Como uma águia, né? Uma águia da Portela. Uma águia da Portela. Sumidades aqui, entendeu? Porque uma coisa é falar na sua frente, outra coisa é falar na frente, entendeu? Não me enche a bola não, porque Tá vacante, mas aqui tem gerência. não faça não que os pais já são vaidosos. Mas olha só, uma nota histórica interessante ainda sobre a etimologia da palavra, né? Reza uma lenda que no século XIII, na época do Papa Clemente IV, havia um conclave que durava já... Não se chamava conclave na época, né? Mas Pode deixar. havia uma decisão por parte da igreja de qual seria o Papa, que já durava 3 anos. E não se escolhia quem seria o Papa. Aí o povo de Viterbo, reza essa lenda,
subiu na igreja onde eles estavam, retirou o teto para que o espírito entrasse, porque Ou a confusão saísse. e trancou as portas à chave com um clave. E eles ficaram isentos de comida até que eles pudessem decidir quem seria Os cardeais. É. Sempre pediu os velhinhos de que é tudo velho. Exato. De E aí comer. Hoje, saiu né? o Papa. Porque anteriormente a essas Que legal. antes É. do século Não sabia. XIII, a eleição do episcopo, né, o primeiro episcopo entre os episcopos, era uma eleição que ficava a cargo do clero de Roma. Não era restrita aos cardeais, né? E ela E é foi fazendo um adendo daqui a pouco, mas pode terminar. não, é só isso, que ela foi ficando cada vez mais restrita e hoje ela corresponde à votação dos cardeais, que são, em tese, representação da Igreja Universal. É por isso que a grande maioria dos papas, principalmente os do início, eram católicos. É um dos preceitos. Parte dessa premissa. Há controvérsias. Opa! Mas eram italianos, justamente por isso. É porque, inclusive, é maioria. uma coisa que é pouco falada, mas nós somos um programa diferenciado, é claro. Quando uma pessoa é criada cardeal, quer dizer, o Papa é que define quem serão eleitos cardeais. Ela pode ser criada de 3 formas. Pode ser um cardeal-bispo, que são aqueles que são mais ligados aos dicastérios mais importantes de Roma, ligado àquelas igrejas suburbicárias de Roma, por exemplo, cardeal de Ostia, que é naturalmente o cardeal decano e outros lá. Quer dizer, esses são aqueles que são, vamos dizer assim, mais intimamente associados aos cargos altos na Cúria Romana. Não estando em Roma, a pessoa pode ser criada cardeal diácono ou presbítero. Então, o que é um cardeal diácono? Seriam aqueles, por exemplo, os mais novos ou em pontos mais isolados, a depender do caso. E o terceiro, que é o mais comum deles, é um estamento maior, é o presbítero, sendo que todo mundo que é criado cardeal diácono, depois de um tempo, é promovido automaticamente a presbítero. Por quê? Justamente por isso que o Léo colocou. Porque antes, o colégio cardinalício, ele dizia respeito à eleição do Papa aquelas paróquias de Roma. Então, quer dizer, o Papa é o bispo de Roma. Então, quer dizer, elegia-se o Papa como bispo de Roma. E, por consequência, ele se torna esse supremo legislador, e quer dizer, a figura do apóstolo Pedro, que tem uma proeminência sobre as outras igrejas ao longo do mundo. Então, toda vez que alguém é criado cardeal, ele recebe uma paróquia em Roma. Então, ele é criado cardeal, vai lá, recebe o barrete, e das previsões litúrgicas é que ele tome posse dessa igreja de Roma. O caso, por exemplo, do cardeal Serafim, ele era cardeal presbítero de São Luís Maria Grião de Montfort, porque é uma paróquia em Roma que tem esse título. E ela tinha o brasão dele, por aí vai. Toda vez que morre um cardeal, você vai entregar esse título para outra pessoa, né? Isso. Mas para tentar ilustrar, Aham. hoje o filme mais assistido no país é o Conclave. Eu recomendo. Não, Mais do que o do Chico Bento? Atualmente, sim. É o top 1. O top 1. É o O número. brasileiro é muito imersivo, entendeu? Fica todo mundo querendo saber o que é, como é que E funciona. parece que juntou a fome com vontade de comer. É, porque- Porque coincidiu da coisa acontecer no mesmo É um ano. filme muito bom, digo. Mas o que eu Pelo queria, menos o começo. o que eu queria saber, e eu acho que o pessoal de casa também quer saber, é o seguinte: a gente entende a liberdade poética, a gente sabe que ali é uma ficção, mas o processo do conclave, ele foi muito bem desenhado? É aquilo mesmo ou fugiu da regra em algum ponto? Então, a minha percepção, vendo o filme, é muito bem bolado. Há muito conhecimento, assim, claro. Quando nós olhamos, por exemplo, do ponto de vista da fotografia, que é aquilo que a gente diz, os quartos, os ambientes, aí você vê que tá muito ali a serviço daquela estética. Por exemplo, quando fica mais escuro, observa que tem um momento que ele fica muito claro. Então, quer dizer, não são espaços que condizem com o que é o ambiente do conclave. Mas aquela preocupação de escrever como é que são as congregações gerais, como eles se reúnem, os assuntos em debate, tudo aquilo ali dá a entender que foi alguém que teve acesso... Eu ia dizer um cardeal, mas eu vou ter problema com a empresa, porque estão sob melhor. segredo. Compliance. Mas alguém que era amigo de cardeal, ouviu
algum diário perdido de algum cardeal e sabe o que acontece no conclave. Porque realmente dá a entender que é muito bem pensado em como expressar o que é o conclave. Até porque é a única coisa que a gente sabe Mas do houve então conclave... vazamento de informação. Não, tu disse. Tá esperto. Tu disse. Tá esperto. Eu não tô dizendo isso. Tá esperto. Estou querendo dizer que Tá quem esperto. escreve e quem roteiriza tem de fato muita Tem noção. uma imaginação muito próxima. Tem muita riqueza de detalhes, né? Muita. Jogou no búzio. Pra ser uma pessoa que não... Eu acho. Exatamente. Agora, engraçado que o que tem chamado muita atenção é essa questão política, né? Que fica muito predominante ali no filme, como se fosse uma questão... E a gente que tem esse olhar para os sacramentos, para a igreja, até assusta um pouco, né? Porque a decisão, quase que uma decisão política... Pelo menos Eu faria uma pergunta capciosa, mas pode terminar, perdão, te atravessei. Mas traz essa sensação, né, de que algo é político. Quando você escuta as pessoas falando, nossa, parece que é algo que é definido ali mais por uma questão política, não por uma questão de... Cartas marcadas, tipo isso. Né? Não uma questão de que o espírito vem, desce e aquilo é discernido, sabe? Traz esse aspecto de Você ser tá algo... levantando a bola pro padre cortar Não. agora. A pergunta é, quem elege o Papa? Quem que é? Levantou que ele vai cortar. Quem elege? O que você acha? Fala aí, polêmico. Que elege? O Papa. Bom, a única coisa que eu sei de Tem conclave foi o votos que eu auditáveis? vi no filme Anjos e Demônios. Como eu falei, eu comecei a ver o filme Conclave, só que eu tava muito cansado, acabei pegando no sono quando eu vi, acabou e já tava até em outro filme. Mas assim, quem deve eleger o Papa... É o Espírito Santo? São os O caras... Espírito Santo ou as políticas? Ou é a politicagem? Ou a Cuidado, hein? política. Eu acho que ou a política, porque a gente tem essa mania, talvez um pouco pelo aquilo que a gente experimenta no Brasil, de Fica imaginar que a pejorativo, política é uma coisa pejorativa, mas nós nunca estamos despidos de interesses, de perspectivas. Se eu tô convicto uma coisa é boa, por que não fazer campanha? Até porque se a gente for pensar na perspectiva do Papa Francisco, quantas inúmeras coisas boas que ele fez, eu acredito que por uma ideologia política. Isso. Política que eu digo, Isso. não é pejorativo que eu tô falando, mas Aham. por uma vivência pessoal que ele teve. E vamos nos lembrar do conclave de 2013, ele foi escolhido para isso. Um papa anterior, com uma cúria que tem ali algumas questões complexas, problema do Banco do Vaticano, abuso de pedofilia, o papa que, Bento XVI, que não tinha o que João Paulo II tinha, porque João Paulo II tinha 2 Rottweilers, que era o cardeal Sodano, que era o decano, e Ratzinger. E carisma. Entendeu? E carisma. Bento não tinha nada disso. Vatilix. O mordomo dele vaza que ele detestava a rainha da Inglaterra. Você consegue pensar numa crise pior do que isso? Então, Francisco foi escolhido a dedo para resolver isso. E aí, quando a gente A dedo. para pensar no que ele fez, e aí eu vou mencionar... A dedo pro Espírito Santo, ele me mata. Não falei ainda, não dei uma resposta. Falei a dedo. Não, ainda não. Até olhando sobre a perspectiva do que ele fez, né? E até quando eu vi a notícia que ele tinha falecido, o meu coração doeu. Eu falei assim, gente, ele fez tanto pela nulidade matrimonial, mas tanto. A gente pega os documentos que ele escreveu e você vê assim que ele tinha um carinho particular, e quando ele escreve, ele fala, e parece que você escuta ele falando, né? Que ele escreve aquilo pensando nos casais que ou vivem uma segunda união e que podem ter aquela vivência sendo conduzida ao tribunal eclesiástico para que tenha ali a misericórdia, que a igreja seja essa mãe misericórdia na vida dessas pessoas. Há perigo de retrocesso? Eu acredito que não. Por que seria retrocesso? Tá falando se há perigo. Há perigo. Não, entendi. Então, não sabemos, né? Porque, na verdade, eu acredito que no processo, nulidade matrimonial, não tem alteração, mas no procedimento nós não sabemos, né? Porque pode ser... Vou dar um exemplo de questão de procedimental, custas de processo de nulidade matrimonial. Antigamente, dizem as lendas, que tinham custas exorbitantes. Sim. Né? Eu já ouvi relatos de pessoas que venderam carro, enfim, para pagar Era custos. Francisco facilitou. Francisco fez questão de falar isso, né? Que ele queria que a igreja não permitisse que o dinheiro fosse um obstáculo para vivenciar a nulidade matrimonial. Então, ele acabou com isso, né? Então, assim, ele escreve no documento que ele compreende as despesas que o Tribunal Eclesiástico tem, contudo, não pode ser um obstáculo, né? Então, assim, não sabemos como que será daqui para frente. A própria criação do rito breve, o rito mais breve, que foi para
qual que era a visão dele? No documento dele está assim: eu entendo que não há necessidade, isso eu estou trazendo para as minhas palavras o que ele disse, de uma dupla confirmação de uma sentença que declara nulidade. Para que nós vamos fazer isso, né? Se a gente vai fundamentando lá. E ele tem razão, para que nós vamos fazer isso, né? Quantas pessoas ficavam 10 anos, 12, 15 anos aguardando uma nulidade que tinha sido declarada aqui na região dela e necessariamente Teria tinha que ir para uma segunda instância. Entende? Então, assim, ele facilitou. E isso me admirava, me admira muito, porque como eu toco nas realidades, eu vejo o quanto as pessoas precisam disso mesmo. E aí eu confesso que eu tenho um pouco de medo, né, de como isso vai ser. E foi a pergunta disparada que eu recebi no Instagram do momento da notícia do falecimento dele até Por agora. isso que eu perguntei. Todo mundo pergunta o tempo inteiro como vão ficar os processos de nulidade. Meu processo vai acabar? Vão extinguir a nulidade É matrimonial? uma coisa muito complexa, porque como o Papa é o supremo legislador na Igreja, ele pode determinar sobre a forma e sobre O procedimento. o procedimento. Então isso é um Pode. desafio. Ele E se vem alguém numa perspectiva mais enrijecida, vamos dizer de um dos cardeais aí que acho que não está na linha, na perspectiva de ser eleito, mas é um fazedor de votos, porque isso as pessoas não prestam atenção no conclave. Muito mais importante do que quem vai ser eleito é quem é capaz de fazer voto. Ah, Quando você pega, por exemplo, 17 italianos, 10 norte-americanos, 7 brasileiros, ou 8, considerando que Dom Raimundo Damasceno não pode participar do conclave, mas é muito influente, você tem ali uma capacidade enorme de mudar um jogo, porque eles votam em bloco. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que qual vai ser o perfil que vai ser desejado para este Papa? Qual que é a tendência? Porque, de alguma forma, Bento balizou Francisco. E agora? Aí está o Burke, que é um cardeal norte-americano. O Burke é um fazedor de voto. Não vai ser eleito, como o Sará não vai ser eleito, o Timon Dolan também não vai ser eleito, né? Agora, há essa tendência. Eu vi, não sei se não pude conferir ainda, porque o Timon Dolan, por exemplo, é um cardeal muito jocoso, norte-americano, lá de Nova York e por aí vai. E é uma frase que eu não sei se é dele, mas estava atribuída a ele num site. Estava colocando assim, né, que quer-se um papa que tenha um coração quentinho, mas que também saiba deixar claro que é a doutrina da igreja. Então, olha, pra você ver essa frase. Sim. Eu acho que ela pode ser muito balizadora de um sucessor de Francisco. E só pra Tô gente, dizendo que eu concordo com isso não, tá? Tô dizendo que ela só pra pode gente ser. voltar aqui, eu não sei se eu jogo pra ti ou se eu jogo pra ele, mas Joga vai pra ser ele, que eu já estilo falei mais. de papá, Joga pra ele. empalpar. Como é que funciona um conclave? E aí? Em que aspecto você fala? Como é que funciona essa bagaça toda? Como é que os caras entram lá? Enfim, como é que funciona? Não tem muita explicação. O filme explicou perfeitamente. Por que O meu foi Anjos e Demônios. O meu foi Anjos e Demônios. Tinha bomba, tinha Robert Lang. Mas nesse tem bomba também, né? Exatamente. Não, basicamente, quando nós pensamos assim, regimentos, vamos dizer assim, você tem as congregações gerais. Antes do conclave, algumas favor. coisas que são interessantes de serem ditas. Primeiro que a igreja observa um luto desde que o Papa morre. Sufrágio. Né? E esse luto, ele tem uma série de ritos. Né? Por exemplo, assim que o Papa morre, a primeira ação que se tem é quebrar o anel. Né? Porque eu não sei qual foi o último Papa, mas os papas antigos, eles faziam a chancela com o anel, né? Aquela chancela de cera. Então se quebrava o anel para que ninguém pudesse assinar em nome do Papa. E aí eu não sei nem como vai ser, porque o Papa Francisco inovou até nisso, né? Porque esse anel quebrado depois é derretido e o ouro é refeito o anel do novo Papa. Só que o anel do Papa Francisco não foi feito de ouro. Aí eu já fico imaginando o próximo falando assim, mas poxa vida, vou ter que usar um anel de prata. Não foi de Tucum, não, mas é que é de Tucum. Entendeu? E aí eles lacram o quarto, há todo um Certo. procedimento de luto que é observado. Claro. Né? E aí, a partir disso, depois desse processo de luto, os cardeais do mundo inteiro são chamados e podem declinar do convite. Inclusive, como agora nós já tivemos 2 baixas, né? Nós estávamos com 135 votantes, agora estamos com 133, porque 2 cardeais já disseram que não vão por questões de saúde e tal. E aí eles são chamados para ir ao Vaticano para poder participar do conclave. E aí existe o rito do conclave,
e existe o preâmbulo do conclave, que é onde a política acontece. Uhum. Então, respondendo a pergunta que vocês fizeram, que ninguém botou a mão no fogo. pra responder. Mas ela tá aqui, tá? Ela tá na mesa ainda, ela tá na mesa. Eu vou responder. Vamos lá. Eu vou responder a minha percepção, que é a mesma do Ratzinger. Ah, é claro. Se ele não falasse, eu ia trazer, claro. A carta tava aqui, ó. Eu tava esperando alguém me chamar de Rottweiler herege, não que eu ia morreu. tacar o Rottweiler na mesa. Vocês estão preparados, hein? A decisão do conclave, ela é movida pela mesma inspiração que a inspiração bíblica. O que acontece na inspiração bíblica? O autor do texto bíblico é Deus através das capacidades humanas. Então, na perspectiva do conclave, quem elege o Papa são os cardeais, inspirados pelo Espírito. Né? Exatamente por esse motivo que os cardeais podem errar. Gostaria que você falasse isso também para o nosso grande os cardeais público. podem errar, como já aconteceu, né? Na época que os papas morriam de sífilis. Exatamente. O padre adora essa expressão. Estamos aqui com a ajuda da Z2, ó, por exemplo, João XII, que foi eleito com 18 anos, assassinado porque estava com uma mulher que tinha outro marido. Os cardeais podem errar, então. Eles são inspirados Alexandre pelo VI. Espírito, mas são eles que elegem. Então, a política é necessária e os papas são escolhidos por uma percepção de mundo que faz parte dessa perspectiva política. Né? O Papa... Por exemplo, vocês estavam falando da nulidade. A minha percepção sobre isso o próximo Papa que vier, ele tem que ter uma personalidade muito à revista, de muito confronto, para questionar alguma decisão do Papa Francisco. Perfeito. Então, assim, se houver algum questionamento de decisão tomada pelo Papa Francisco, é porque o cardeal eleito é uma pessoa de uma personalidade muito à revista, o que eu acho muito difícil. Portanto, eu acho que ainda que a pessoa eleita discorde da decisão do Papa, ela não vai mexer. Não vai mexer. Porque ela está seguindo os passos do Papa Francisco. Foi o mesmo caso do Papa Bento. Quando ele Exatamente. chegou, ele era a sombra do João Paulo II, que é um homem enorme perto do Bento. E o Papa Francisco vai chegar, né? O Papa Francisco era enorme, então esse que vai vir na consequência dele. Né? Então, feito o preâmbulo, vamos ao conclave. Não, mas uma peraí. observação rápida, peraí. Vocês abriram muitas janelas. Minha cabeça. Eu falei, é bom pra ele ver o que é ficar aqui, porque ele fala que a gente não fecha nada. Não. Ele abriu muita janela. Eu tô É igual bom pra o ele Windows. ver. A conclave é para fechar. Aí né? agora eu tenho que fechar as janelinhas. Calma. Mas só uma rápida. É por isso que eu acho, não perguntaram ainda, mas já adiantando, que há uma grande tendência de ser um italiano diplomático. Eu acho que é alguém que... Transição, mas pode falar, por favor. Vai lá. Então tá. Não dá, não. Se Acho que não. Já que nós estamos traçando perfis aqui, eu estava discutindo com um amigo e a gente chegou numa conclusão e é bem interessante, que ele seja simples como Francisco, inteligente como Bento e sagaz como João. Ou seja, ele vai... mas assim... Atualmente... Mas seria o quê? O desejo. Uma sucessão daquilo que a gente tem de mais apurado, né? Correto? E outra coisa que você abriu a janela aqui que eu queria voltar é que você falou assim, os cardeais erram. Mas aí eu fico pensando assim, esse erro não é um mal necessário para que haja um amadurecimento e um crescimento? A sífilis? Exatamente, quer falar. Não, mas olha só. É muito cínico isso? Não, olha só. Não você, mas não, faz. mas Tudo bem que era uma época que a gente tinha benzetacil, mas... Tá entendendo? Aí eu vou entrar com Um papa espanhol assina o Tratado de Tordesilhas, que é o Borja, para favorecer a Espanha. Você vai... me desculpe. Mas olha só. Não que tenha adiantado. Mas olha só. Mas você pensa bem? Vai falar que é um malgal. Me desculpe. Mas peraí, eu quero isso? eu quero fazer agora a... Você virou crente, é? Você quer destruir a igreja? Olha só, a gente não pode se escandalizar com esses papas que foram assim, como é que eu posso usar uma expressão leve? Traidores da fé. Ótimo. Por quê? Porque o próprio Cristo, entre os 12, ele também já não escolheu um traidor. Então, o preceito venha de dentro de casa mesmo. Cristo já coloca Judas nessa posição como exemplo de que, olha só... Mas uma diferença de premissa. Quando Jesus escolheu Judas, ele já sabia, igual se sabia na época do cardeal Lau, que ele apoiava pedófilo? Porque eu não acho que Judas, quando foi escolhido, era ladrão, não.
Eu acho que há uma diferença aí. Eu acho que quando tem esse conhecimento, e nos tempos de hoje é muito difícil não ter o conhecimento de certas Será? informações graves assim. Eu não sei, eu não quero brigar com o João, mas... O brasileiro vai procurar a biografia de todos Vai, esses com cardeais, certeza. igual procurou Não, mas daquela pode atriz procurar. trans daquele filme. Como é que chama o filme? É o Conclave, Não, o outro. o outro do... Que tava concorrendo com a Fernanda Torres. Ah, gente, me esqueci. Como é que chama? sim. Se deixar na mão do brasileiro, nós vamos ter a biografia. Mas pode Hoje, ler atrás. eles vão atrás. Todos os cardeais. É porque eu acho que tem uma coisa aí que eu concordo com o que você falou. Eu acho que, de fato, nós não podemos querer ter essa ilusão de que serão todos santos, perfeitos e por aí vai. Mas eu acho que tem questões históricas que Exatamente. são tácitas. Não. Essa do Cardeal Lau, por exemplo, Podemos passar pano. que era contumaz, que virou o Spotlight. Todo respeito a João Paulo II Santo, gente, não tem dúvida nenhuma. Canonizado pela igreja, ato infalível do Papa, acreditamos nisso, entendeu? Depois de Pio IX brigar com o Papa, ele vira as costas pra gente e depois dá um problema. Ele já viu Pio XII, briga com os maçons, então não briga com o Papa, não. Entendeu? Mas eu tô querendo dizer assim, que nesse caso, quando descobriu-se o que estava acontecendo, o Papa João Paulo II pega o cara e coloca ele como arcipreste da Basílica Vaticana. Então, assim, todo respeito... Premiou, Você praticamente. entende? Você promoveu para remover. Então, assim, eu acho que... E eu falo isso com todo respeito, é que eu respeito quem ama a igreja, gente. Eu não tô falando aqui no sentido de achincalhar. Eu acredito na igreja. Una, credo, una Santa Católica Apostólica uma Eclésia. Eu creio nisso. Mas eu tô dizendo assim, nos membros, tem hora que a gente dá umas derrapadas que são inaceitáveis. E quem tá dizendo isso, falo isso como um padre que foi formado na linha do Papa Francisco, porque ele disse isso. É inaceitável conivência com casos como esse. Inclusive, o próprio Não dá Papa, pra voltar atrás o próprio- nisso? O próprio Papa Francisco tem uma mancha biográfica, né? Sim. Que é o caso dele lá em conluio com o governo, num caso lá, não sei, não vou saber descrever. Na época da ditadura, É, né? Porque... Ele chegou ao papado com essa mancha biográfica, É o que mas diga- ele foi eleito e fez o que fez. Então, assim, numa perspectiva teológica, nós não falamos sobre a pureza biográfica, nós falamos sobre a capacidade que a pessoa tem de reinventar sua própria história em direção da graça. É essa a ideia isso que nós buscamos de um cristão, né? Agora, o Colégio dos Cardeais, ele é capaz de errar, porque é justamente a partir desta, inclusive nós temos historicamente também a influência de reis, né? Que a indicação. Não, na verdade, até o Vaticano I, quem convocava conclaves e escolhia os nomes eram os imperadores e reis. Imperadores, Tá, é só porque eu fico meio assim, se o Espírito Santo tá com esses homens, mas- homens errando, o Espírito Santo comete erro? Posso Comete, responder entendeu? aqui de maneira ratzingeriana? Não, eu Mas já olha sei só, da resposta. deixa eu pesquisar usar aqui um- o que o Ratzinger falou. Porque- Deixa eu usar uma palavra que Ó, vou ele usou, apanhar, que é fiquei no meio dos padres. Pode falar aí, Léo. que é sobre o mal necessário, esse conceito. Mas, Porque o mal necessário é o que vem após e não antes, né? É como se Deus estivesse planejando um mal para que ele tirasse um bem. Na verdade, Deus tira o bem do mal. Isso. Ele vem após o mal e não Isso. antes. Ele Aí não- nós vamos... pode terminar, por É isso, favor. ele não é o mal não é Uma condição. Não é a origem. Porque senão o mal é a causa, é a causa, primeira. é a causa eficiente, não pode ser. E sem Deus não dá. Mas olha aqui o que Ratzinger diria. tomista, Vão até Ratzinger, Ratzinger. Ele acabou de- Olha, alguém perguntou pro cardeal Ratzinger assim, futuro Papa, 1997. É o Espírito Santo que escolhe o Papa? Olha o que ele disse. Eu não diria que o Espírito Santo escolhe o Papa. Porque há muitos exemplos contrários de papas que o Espírito Santo obviamente não teria escolhido. Ó. O Espírito não assume exatamente o controle da questão, mas sim como um bom educador, que ele colocou aqui exatamente isso, por assim dizer, nos deixa muito espaço, muita liberdade, sem nos abandonar completamente. Provavelmente, a única garantia que ele oferece é a parte engraçada, é que a coisa não pode ser totalmente arruinada. Eu achei isso. É Matrix, lá, né? entendeu? Quase uma Matrix, né? Qual pílula você vai escolher? Entendeu? Tipo isso. E eu achei interessante, porque Ratzinger tinha muito isso, uma finura teológica, e ele, com muita leveza, ele vai na questão, né? Eu acho que Com isso certeza. Mas sobre o conclave, voltando, né? Mas quem preside o conclave na perspectiva teológica é o Espírito. Então, os cardeais, eles entram
para o ambiente do conclave, para a capela, rezando Veni Creator, né? Chega Isso. no conclave. E em linhas gerais, bom, primeiro que o que acontece no conclave nós não deveríamos saber, deveria ser segredo, né? Só que a gente sabe, porque vias não sabemos, né? Mas a gente sabe muitas coisas que acontecem no conclave. Mas o conclave tem um rito muito simples. A oração, os cardeais recebem um pedaço de papel, né? Uma tarjeta escrita sobre a eleição. Eligo como sumo pontífice. Isso, eligam Então, como sumo pontífice, eles escrevem e colocam lá. É preciso 2/3 para que uma pessoa seja eleita, né? E acho que podem acontecer até 6 votações por dia, eu acho que é pela manhã, à tarde, tem intervalo, essas coisas. E aí esses papéis são colocados aí o cardeal levanta, vai até a frente da urna, convoca Cristo como testemunha, ele fala isso diante da urna e coloca o papel na urna. Aí eu não sei exatamente se é igual no filme que eles fazem uma coisa assim de desce, bota a tampa para descer, não sei como é, mas... Aí depois há 3 cardeais que são sorteados, que são os cardeais que vão revisar isso. Um vai pegar o papel e vai ler, o outro e vão computar e vão confirmar. Os 3 vão confirmar. Eles são sorteados na hora. Eles não são elegíveis. Não, eles são sorteados. Não, eles são elegíveis também. Todos os cardeais votantes são elegíveis, né? Não, com 80 menos, né? Com os 80. E aí, aí tem a coisa do fio mesmo, aquela ideia do fio vermelho que costura os papéis. Aí, se recebeu 2/3, é perguntado ao cardeal se ele vai querer assumir essa função. Aí eu não sei dizer se ele pode recusar, ou se ele pode, recusar, assim. pode. É porque... eu vou refazer minha pergunta. Se já recusou, já... Se assim, não tecnicamente, mas como é que é aquela palavra? Se convém recusar. E eu acho que a questão é justamente essa. Acho que não convém. E porque, como diz o próprio nome do filme Conclave, quando lá o decano é perguntado, né? O pessoal fala assim, você tá querendo ser eleito e por aí vai, né? Aí fala, não quero não. Aí o outro fala com ele assim, todo cardeal já sabe o nome que ele teria se ele fosse eleito papa. Então, quer dizer, é de uma ironia, de uma fineza, quer dizer, Mas já não saca- quero, mas se perguntar, entendeu? E no caso de não haver um consenso? Aí não há um consenso, esses papéis são reunidos e queimados, aí dá a fumaça. Né? Ele é queimado com alcatrão para que a fumaça seja escura. E aí é refeita a eleição. Aí essa eleição é refeita até que aconteça 2/3 no máximo. Eleito, aceito. Aí é curiosidade também que eles costuram 3 roupas papais, né? De tamanhos diferentes, porque não sabe quem que é o cardeal que vai ser. Não, antes, volta aqui no conclave. O que acontece quando eles são Mas eleitos? só indo Lá dentro rapidamente da nisso, salinha. rapidamente nisso, tudo isso por conta de João 23, que quando foi eleito era tão gordo que não tinha uma roupa pra ele. Nossa. Não, aí ele é eleito, ele escolhe o nome, né? Ele é levado para a sacristia com o mestre de cerimônias, ele recebe a roupa branca do Papa, né? Se tiver o tamanho dele, se não tiver. Se tiver, pega uma cortina qualquer e amarra. E aí ele recebe a estola, alguns não querem, como o Papa Francisco, né? O Papa Francisco chegou na sacada sem a estola. E aí o cardeal decano chega, né? O cardeal decano, né, padre? Chega na sacada e anuncia... aliás, desculpe. Antes disso, quando é eleito... Aliás, há uma... mais do que o decano nesse caso, é o grande eleitor, o mais velho entre eles lá, que foi escrito como grande eleitor, né? Antes disso, né? Quando é eleito, é queimado... Os papéis também são queimados, mas aí como com uma substância que deixa fumaça branca. E aí ele vai até a sacristia, aí há uma piada vaticana que há uma antessala do choro, que é onde o cardeal chora. E dizem que todos choram na sala das lágrimas, né? Os últimos momentos de cardeal. E aí eles vão em procissão até a sacada. Aí esse cardeal mais velho proclama Habemus Papa, fala o sobrenome do Papa e ele chega na sacada, né? E aí, após isso... Aí, nesse caso, confirmando isso que ele colocou, e aí é importante destacar, é o mais velho dos protodiáconos. Então, é de todos os cardeais diáconos, que seria o terceiro estamento dos cardeais, é ele que tem essa função de dizer, né? E uma última coisa que eu queria dizer, não relacionado ao conclave, mas relacionado aos bastidores, é preciso prestar muita atenção na homilia Isso. pré-conclave,
de quem for celebrar, de quem for presidir, e na primeira homilia do Papa eleito. Perfeito. São programas de A governo. homilia, por exemplo, pré-conclave, é o que fez Bento XVI tornar-se Papa. Josef Ratzinger tornar-se Papa. Por quê? Todo mundo... Ratzinger é alemão, não vai dar certo, era muito amigo de João Paulo II. Mas quando ele faz, né, ele ali, na época, o decano, a primeira homilia dele, a homilia do funeral de João Paulo II, ele falando sobre o que foi o Papa João Paulo II nessa perspectiva de vem e segue-me. Então, quer dizer, é um teólogo, mas com pastoralidade. Aí, quando ele faz a homilia para a abertura do conclave, falando sobre relativismo, crises, qual que seria o papel da igreja nesse mundo de incerteza, aí ele ganhou. Entendeu? Aí é nesse sentido a política, porque aí os cardeais vão mostrando já de antemão o perfil, né? Mas isso é conversado entre eles, né? Nas congregações gerais. Que é isso que eu quero fazer Tudo notar. é levado, esses pontos que a igreja, são debates dentro da igreja, são levados para esse momento ali. Isso. E o que eu quero fazer notar, volto a dizer que a mídia não presta atenção, é que esses homens não se conhecem. E é o que eu tenho insistido muito, que eu acho que Tá pulverizado. pode acontecer um efeito rebote no caso de Francisco, porque João Paulo II elegeu cardeais muito alinhados à perspectiva dele. Bento mais ou menos, mas também. Francisco pulverizou. Tem cardeal da Mongólia, da África, cardeal lá de Tonga, Tonga mesmo. Tonga, não é piada, Daniel, tem Tonga do mesmo. Cabulete. Então, quer dizer, tem cardeal... Qual que é o risco? Como são todos perfis, assim, mais... Eu vou usar a expressão aqui, que eu não quero ser infeliz, mas, assim, não são homens de grande vulto e expressão e ninguém conhece. A tendência é para conseguir os dois textos que alinhem para o que todo mundo já sabe que pode dar certo. Então, Francisco pode, por conta dessa descentralização, eleger um sucessor que não tem muita coisa a ver com ele. Porque na hora ali, entendeu? Chega um momento, tem um limite, não vai querer ficar o tempo todo na capela, ainda mais que não tem quarto, vocês sabem disso, né? Vazando fofoca para vocês. Só tem 120 quartos. São 135 cardeais. Não sabe onde é que coloca. Então o pessoal diz, voltar para diocese, não vou ser eleito papa. Faz uma maioria aí, 2 terços. Vota qualquer um. Depois vai chegar 50 mais Não, um. mas Tô caricaturando. papai. É claro que não é assim, né, gente? Tô brincando aqui, não vai ficar escandalizado. Mas de alguma forma... Se ficar, escreve nos comentários. Mas de alguma forma, isso pesa. Por que nós vamos ficar nos degladiando para alguém que a gente não conhece, que acha que pode ser, se já tem aqui um italiano, É um É por isso que os africano? conclaves antigos eles eram tão longos, né? É também, né? Demora para chegar e por aí vai, né? Então, meus nobres, a gente tá falando aqui Não de eminente, conclave, nobres. tá falando de conclave, de sede vacante, mas a gente não sabe ainda, quer dizer, vocês sabem com certeza, né? O nome dos papáveis. Vocês fizeram a lição de casa, todo mundo sabe? O nome dos possíveis papáveis? Bom, eu Papáveis é os que podem ser eleitos Samuel papas, tá, Fideli. gente? Por favor, essas mentes de Eu quinta falo que assim, série. todo mundo tá me fazendo essa pergunta, eu falo Samuel assim, Fideli. quem está falando aqui é quem pesquisou no Wikipédia, porque não pode ser o padre, porque imagina como é ter briga com o CEO da empresa, não vai dar certo. Eu falo que é um que eu tô apostando que eu quero, meu chefe supremo é outro, resgata esse vídeo na internet, eu volto a ser coroinha. Mas brincadeiras à parte, o grande nome da vez é o Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Papa Francisco, em vários aspectos, destacando um, que envolve todos os outros. O fato de que ele é italiano, o homem 2 do Vaticano, e pode ser uma figura de transição que pode não agradar tanto como Francisco, mas não vai desagradar. Então, alguém que não vai criar briga nem com conservadores, nem com progressistas. Volta para o eixo italiano, que eu acho que é uma coisa importante para eles lá, porque eu acho que os italianos não vão suportar não ter mais um outro papa. Como dizia, os italianos já não têm Berlusconi, então é muito difícil para eles, assim, né? Acho que tem um orgulho aí por detrás, e, enfim. Então, eu acho que ele é um grande candidato. Outro muito forte também é um outro italiano, que é o Piazzaballa, que é aquele que é o patriarca ocidental de Jerusalém. Um homem que teve uma presença muito forte, muito conciliadora no contexto da guerra entre Palestina e Israel. Um homem muito querido, de uma pastoralidade muito intensa, alguém que desagradaria conservadores. Eu diria que são 2 grandes nomes fortes nesse eixo mais italiano. Mas há outros também de outros eixos. Aí vocês lembram de algum nome que eles vêm à cabeça? O Papa Francisco escolheu muitos nomes assim para cardeais das frestas, dos limites do mundo, né? E me vem à mente aquele Tagle, né, o filipino, que foi muito expressivo,
especialmente na sua relação diplomática com outros, né? Com Perfeito. outros países e tal. E tem sido também, assim, pelo que me parece, expressivo por esse motivo de diplomacia e também por ser um cardeal do fim do mundo. Eu acho que de alguma forma esse momento passaria uma sinalização interessante, que é, já que veio para o eixo latino, então vamos para o eixo da Ásia. Só que eu penso que há algumas dificuldades aqui. Gente, isso aqui é conjectura, quero deixar isso claro. Isso é muito importante, esse disclaimer. Pelo amor de Deus, hein? Eu acho que algumas coisas elas são complicadas no sentido assim, que naturalmente, quando você pensa na fisiologia, na fisionomia de um papa, o ideal é que ele consiga traduzir o máximo possível o que é Universalidade. a universalidade. Esse é um ponto interessante. Tende a ser um progressista mais acirrado, então eu acho que ele aprofundaria ainda mais o caminho de Francisco, o que poderia gerar algumas situações embaraçosas dentro do âmbito eclesial. Acho que esse é um ponto interessante. Agora, ponto positivo. Nós estamos migrando para um eixo Ásia. Todo mundo está gostando de cultura K-pop e por aí vai. Então, ele poderia ser o Papa K-pop. Então, isso... Já que o papo é pop, por que não K-pop, né? Ter um Trump do lado... Exatamente. Ter um Trump do lado de cá, né? Com tudo aquilo que ele representa, com essa ideia, né? De não migração, America Great Again, nós contra eles. E ter um Papa contrabalanceando isso num eixo China, no sentido assim, asiático, pode ser um movimento interessante. Também, no sentido assim de mostrar que a Igreja Católica mostra que veio. Porque naturalmente você vai... colocar enlevo no cara, porque imagina, é um cara de um outro eixo, asiático. Então você pega a maior potência do mundo e mostra que o Papa também, entendeu? E o nome, o nome poderia ser asiático? Tipo, Yumi I? Eu diria que talvez ele pudesse se chamar Papa Inácio, porque uniria as duas coisas. Uma homenagem a Francisco, de quem ele é muito ligado, e quem foi o grande evangelizador da Ásia, os jesuítas e por aí vai. Poderia ser. Acho que, gente, conjectura. Inácio poderia ser um nome interessante, uma homenagem a Gente, Francisco. se o próximo Papa se chamar Inácio... Não. Nossa! Isso é conjectura. Privilegiadas. Olha aí. Mas, por exemplo, ou é aquele outro lá. Aí a gente vê a influência. Francisco Xavier também. Francisco foi falado. Xavier poderia. Então eu acho que poderia ser um caminho, mas. Papa Francisco Xavier. A gente ia acabar chamando de Chico Xavier. Ia acabar chamando de Chico Xavier. Mas, e aí, Imagine um Papa lá. Nossa. e aí, Lorena? Pelo amor de Deus. Entra na casa de apostas. Na casa de apostas, eu tava falando com o padre mais cedo do Sará, né? Sara ou Sará? Tem uns que falam Sara, tem uns que falam Sara. Acho que Sara resolve bem, né? Eu acho que ele caiu no gosto, no gosto do brasileiro, porque o livro dele, que é... Eu até anotei um livro aqui para não esquecer, que é A do Força do A Silêncio. Força do Silêncio, foi utilizada como meditação agora na Quaresma pelo Frei Gilson. O cardeal Sara, ele é um caso muito interessante, porque ele vem desse eixo que é o grande crescimento da África. Quer dizer, enquanto em vários lugares do mundo você tem um decréscimo de cristãos católicos, a África e a Ásia cresce, né? Com níveis, inclusive, acima da média e por aí vai. Porque ele vem de a região onde ele nasceu, e aí no contexto de África, ele conta muitas experiências dele com os padres franciscanos. Então, quer dizer, é aquele movimento daquela evangelização, daquela missionariedade. Ele é o de Uganda ou do Congo? Eu acho Eu que acho ele que é Congo, né? Não. É até escrito guinense. isso, ele é de Guiné, exatamente. Guiné-Bissau. Então ele É representa Guiné ou esse- Guiné-Bissau? Porque tem dois, né? Ah, eu não sei, Como é me que é? apertou. Tem uma Guiné e outra Guiné-Bissau. Eu votei no Entrou, Congo. você entrou, escuta, você entrou no detalhe do O Congo é detalhe. outro, do Congo é o Fridolin, se eu não me engano. Mas o caso dele é muito interessante porque ele representa essa ideia bem idílica de a missionariedade, a África que vai devolver à Europa a fé. Então, quer dizer, o storytelling vem pronto. O desafio é que alguém mais velho e seria uma freada de arrumação em Francisco, porque o que Francisco cedeu, ele puxa. Então eu acho que tende a não ser. Mas ele é um eleitor, com certeza. Ele é, né? Ele é um eleitor. Pergunta É alguém que pergunta vai... pra mim, Davi, qual que é o meu, vai. Eu ia jogar a Eu bola. falo até que, pelo perfil do livro, que é um livro de meditação mesmo, parece Ele é um místico. fantástico, né? É, e ele Fantástico. trabalhou muitos anos na congregação de liturgia, né? do Isso, culto divino, substituindo o grande Arrinze, Francis Arrinze. Então assim, ele é muito, mas ele é muito a revista.
Ele é muito Seria confrontador. 360, assim, ele é. Sim, entendi. E isso não é um perfil que eu acho que Seria favoreceria. adequado. Até porque quando o Papa Bento deixou e o Papa Francisco chegou, houve uma publicação de uma obra que, num primeiro momento, saiu como uma obra escrita a quatro mãos do cardeal com o Papa, que depois foi uma obra só do cardeal. E que gerou, assim, Um auê. um auê, porque seria contrária à perspectiva do E foi o Francisco. primeiro momento onde a gente começou a perceber uma coisa que para mim ela era muito evidente. Eu vejo que Francisco e Bento se respeitavam muito e tinham uma deferência muito grande um para o outro, mas linhas e perspectivas teológicas diferentes. Sim. Acho que foi o primeiro momento onde esse cristal quase quebrou. Depois foi aquela publicação do Georg Ganswein. E aí todo mundo falou, não tem nada a ver com isso. De repente o cara que estava lá dentro do Vaticano apareceu como anúncio lá da Lituânia. Quer dizer, então quer dizer, é um indício de que eu não creio em las brujas, pelo que las hay. Alguma coisa tinha nesse livro. Agora, Rick, por favor, porque Rick depois eu já vou cortar pro final com o Rick. Porque é o seguinte, tem muitas opções na mesa, eu quero reduzir. Eu quero saber o seguinte, vai ser de direita ou de esquerda? Direita... Oh, não, desculpa, não é bem assim. E aí? Vai ser A gente não fala papa de direita e de esquerda. Mas é isso que tá na boca do conservador, povo. A brincadeira... É o que ele quer dizer isso. Eu gravei um programa aqui chamado Francisco Papa de Esquerda. Eu gravei. Porque a brincadeira, perdão da anedota, mas é o que tá na boca do povo, entendeu? Mais do que saber o nome, as pessoas querem saber qual é Eu o penso viés. que a tendência será de ser alguém mais conservador. Pelo movimento do mundo, pelo fato de que a igreja sempre trabalha esse pêndulo. Observem os perfis, gente. Vem um João Paulo I, vem um Paulo VI, mais tímido, vem um sorridente, João Paulo I. Aí sai João Paulo I, 3 meses, vem João Paulo II, que intensifica isso mais. Aí vem um Bento, Francisco, o próximo agora, entende? Eu acho que... Eu falei, é igual careca cabeludo, né? Tem Eu que até ser um arriscaria mais dizer um que mesmo. o próximo agora deve chamar Paulo alguma coisa. Eu acho. Ou um João. Vai ser um Paulo. Acho que João talvez não, porque o pessoal vai falar assim, mas não é João Paulo? Por que só João? Eu acho que, talvez não. Mas eu acho que deve vir um Paulo alguma coisa aí, alguém com perfil Não, tem assim. mais, não vai ter Paulo mais um VI. Telésforo, Procópio, esses nomes assim, não acabou? Esses nomes assim, bem estrambólicos. Leão é uma boa. Leão é uma boa. Não falando Eu acho que não, porque não dá pra saber o que foi o 12, então Pio 13 fica meio esquisito, né? E 13 também é um número, né? Nossa, vai que, pensou né? no Pio 13? Ainda mais que Nostradamus fala que vai ser o último, então imagina terminar com Pio 13. Melhor que Pio 17. Mas 13 é galo, né? Ai. Papa Galo tem, não. São Galo tem, Papa Galo não tem, não. Mas olha só, eu acho que a despeito de direita ou de esquerda, eu acho que uma habilidade fundamental, desejável para o próximo Papa é uma capacidade de articulação, porque a história testemunha muita divisão em todos os âmbitos. Perfeito. Né? Então, tendo consciência do seu posicionamento político, que reflete também um posicionamento teológico, uma percepção de mundo, é fundamental que o próximo Papa tenha essa habilidade de articulação para poder conciliar as divergências, porque as divergências são parte do cristianismo, né? A diversidade é parte do cristianismo, só que ela não pode ser uma diversidade que divide. Então, eu acho que essa talvez seja a maior habilidade, a habilidade mais importante, desejável para o próximo Papa. E uma coisa que eu queria fazer notar também importante, eu sei que já estourou a área, mas enfim, depois você resolve isso. Que todo Papa, ele acaba sendo uma resposta atual, mas ele também é fruto do momento em que ele foi formado. Até Bento XVI, todos os papas que foram eleitos celebraram missa em latim, um contexto mais tradicional, foram bispos do concílio. Francisco não. A geração que agora possivelmente vai ser eleita como papa e por aí vai, já é desse momento, desse extrato. Então, o que isso vai representar a nível de igreja, de prática pastoral e por aí vai? Porque um papa, ele é uma resposta atual, mas ele também é fruto do contexto onde ele foi formado. Você não pode pensar um João Paulo II fora do contexto da cortina de ferro. Nazismo, Polônia, comunismo. Não pode pensar Bento XVI fora deste contexto já do relativismo, década de 60, 70, proibido, proibir, por isso relativismo. Francisco, sem o sangue que escorre na América Latina. E o próximo é uma resposta a quê?
as guerras. Entende? E por isso que eu voto pro diplomata. Amém? Amém. Amém. Pessoal, essa ficou fácil, né? E aí? Deixa no comentário qual que é a sua opinião. Esse episódio ficou imperdível, então você não pode deixar de compartilhar, deixar o like. Um grande abraço e aguardemos o Abemos Papa.